Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Gente, antes da gente ir direto para o nosso bate-papo, queria falar da Pauta do Bem. Isso é uma mobilização de jornalistas, de pessoas da sociedade, em prol da Casa Laisté, que realiza um dos mais lindos trabalhos de atendimento a garotas, a jovens, a moças, em situação de risco social, que foram abandonadas, outras que sofreram abuso e que precisa da nossa solidariedade. No dia 25 de novembro, na sexta-feira, vai acontecer um desfile no Solar do Barão, ali no 7º Beck, às 8 da noite. Desfile de duas lojas, a Prata História e a Iris Tavares, que são parceiras desse projeto. Você compra um desses convites e ajuda para a gente arrecadar recursos para a Casa Laisté, que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Então, o Gazeta Entrevista também está entrando nesta ação tão bonita. Eu peço a você que procure aí as lojas, né, que fazem aqui a venda desses convites nas próprias lojas, Prata Store, Iris Tavares e também ali na Livraria Nobel. Você pode comprar o seu convite e ajudar nesse trabalho tão bonito da Casa Laisté, viu? Inclusive, meu convidado, o diretor-presidente do Instituto Socioeducativo, o Dimas, já vai comprar o convite dele, está aqui. Ele vai comprar dois, um para ele e outro para presentear o pessoal lá do Instituto Socioeducativo. Tudo bem, Dimas? Boa noite. Tudo bom, Alain? Boa noite a você de casa. Você conhece esse trabalho também, né, Dimas? Sim. Ô Dimas, só para você de casa, para conhecer direitinho, o Instituto Socioeducativo é uma autarquia vinculada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e que gere aí todo o sistema socioeducativo do Estado do Acre. As casas, como a Casa Aquiri, a antiga Pousada do Menor, e as outras espalhadas pela cidade e pelos municípios. Ô Dimas, na sexta-feira passada, o jovem José Inácio de Souza Evangelista, de 19 anos, morreu durante uma tentativa de fuga da Pousada Aquiri. Ele caiu de uma altura de 8 metros e, infelizmente, veio a morrer. O falecimento desse jovem, ele tem a ver com o que o secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão, falou de conduta policialesca dos agentes socioeducadores que acabam gerando essas rebeliões? Alain, eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui, né? Quando ocorre esse tipo de incidente, seja no socioeducativo, seja na penitenciária, há sempre uma especulação por parte das famílias e da própria sociedade, né? Eu lhe digo aqui com total clareza e firmeza que ali foi uma fatalidade, né? Um adolescente que está no espaço de restrição de liberdade. Lógico que todo mundo que está ali preso, não preso, mas vamos colocar aqui entre aspas esse termo, ele quer sair daquele espaço. Ele está lá por uma determinação judicial, tem que permanecer um período. Houve realmente uma tentativa de fuga, onde alguns adolescentes conseguiram se evadirem do espaço, e esse, por uma fatalidade, na tentativa de subir o muro, aliás, conseguiu subir, tem uma corrente elétrica em torno desse muro também, de luminárias, de equipamentos de contenção, nesse caso, que é uma unidade de internação. E por ironia do destino, o adolescente sofreu uma corrente elétrica e caiu de cima do muro e veio a falecer. Lógico que isso joga um banho de água fria na equipe, que quer ver o adolescente saindo dali pela porta da frente, com a nova concepção de vida em sociedade, saindo para uma nova realidade. Mas o problema é que a casa, isso é uma fatalidade, mas o problema é que a Pousada, a Casa Aquiri, ela consegue, na maioria dos casos, atender essa demanda, chegar a atingir essa meta, que é justamente colocar esse jovem de uma maneira diferente de volta à sociedade? Os adolescentes, eles não são instrumentos nem objetos, né? Eles são pessoas que têm até chegarem ali uma vida de 15, 16, 17 anos, né? Às vezes, uma vida de degradação de valores, de princípios, e que ninguém química faz mágica, né? É preciso que tenha uma estrutura de Estado, é preciso que haja o envolvimento da família, do governo como todo e da sociedade também. Nós fazemos uma parte do atendimento socioeducativo, que é construir conceitos de vida em sociedade, né, princípios interrelacionais que a gente chama, e trabalha as questões pessoais também para que o adolescente compreenda que tirar a vida de uma pessoa não é uma coisa qualquer. A partir do entendimento do ato infracional cometido, a gente começa a ressignificar o ato infracional, que é o que a gente tecnicamente classifica. Falando aqui do José Inácio, ele estava ali já há quanto tempo? Se eu não me engano, há mais de um ano, né? Ele já tinha reincindido algumas vezes, e era um adolescente um pouco diferenciado, né? Porque tem adolescentes que têm uma característica de liderança maior dentro das unidades, e que a equipe tem que se desdobrar em cima dele também, tem que dar uma atenção especial
Diga de passagem, nós não passamos mão na cabeça de ninguém. Essa atenção especial também, às vezes, é ser mais rígido? Não, não é ser mais rígido, mas é colocar um olhar e uma equipe focada nele, porque ele tem... Não dá uma pisa no menino de vez em quando, não. Não, né? diga de passagem. O sistema tem que ser duro, tem que estabelecer regras, mas regras dentro dos princípios de direitos humanos, do que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas tem a gente sócio-educador que se deixar, ele desce o sarrafo, não desce não? Essa é uma prática que o Estado tem veementemente combatido. Lógico, que são jovens também que ainda precisam passar por um processo de formação contínua e que vem, como bem disse o secretário Nilson Mourão, com uma visão distorcida do que é um sistema socioeducativo. O agente socioeducativo, ele é um cuidador, ele é um mediador de conflito, ele é um apaziguador e não um instigador de uma relação que já é conflituosa por si só. Esse processo ele é permanente, então os conflitos acontecem, né? Alguns acabam se deixando levar por essas relações, o adolescente está lá dentro, ele está restrito, então ele instiga mesmo algumas situações e o educador tem que estar preparado para entender que ele ali é um agente do Estado e qualquer ato que ele faça ali, ele representa o Estado. Essa instituição. E eu já ouvi de agente sócio-educador, pessoa amiga minha, vou revelar que é uma fonte, Alain, tem situações ali que eles nos instigam ao ponto de a gente ter que tomar uma atitude mais dura. Tem que dar um tabefe num, tem que dar um chega pra lá, porque é o único jeito de conter o menino. Isso acontece, Dimas. Não é o único jeito. Qual é a proporção de força que é usada dentro? Se você tem 2 adolescentes, você tem que fazer uma movimentação com 3 a 4 educadores para não ter que usar da violência. Para você chegar com uma presença maior, até numérica, para ele entender que ele não pode enfrentar um número maior que ele vai se dar mal. Geralmente é assim que acontece o procedimento. Nós temos uma regulamentação para isso, procedimentos de segurança, dizendo exatamente como cada ação dentro de uma unidade deve ser executada. Infelizmente, em um caso ou outro, esses procedimentos eles são deixados de lado e a gente tem procurado colocar as equipes nos eixos e dado a orientação devida. São quantos agentes hoje na Nós temos mais de 200 servidores efetivos, entre agentes, assistentes sociais e psicólogos. Né? E, inclusive, o concurso já está na segunda fase. Esse concurso, inclusive, você tinha me anunciado em setembro, lembra? Exatamente. Nós estamos com um crescimento de jovens no sistema bastante elevado. Você tem uma ideia, esse ano um crescimento de mais de 30%. Isso tem vários motivos, né, que a gente não vai aqui debater, senão vamos passar a noite toda aqui discutindo. É verdade, é um tema muito longo. Tem uma questão social, tem uma questão da efetividade das polícias. Familiar. Do próprio sistema judiciário também, que tem que prestar contas à sociedade. O adolescente cometeu um ato infracional, a própria sociedade que requer que justiça seja feita, né, então já acha que o Estatuto passa a mão na cabeça de adolescente. Eu particularmente acho que não passa. Ele é muito rígido, pelo contrário, ele pune mesmo dentro de uma condição peculiar que o adolescente está de desenvolvimento. E que eu faço um parêntese, o ECA preconiza que as instituições cumpram sua parte. Cumpram sua parte. Agora, o Estado, é uma legislação máxima, moderna, né, que inclui sociedade, que inclui a própria sociedade civil, faz parte desse processo também, porque quem vai reabsorver esse adolescente numa vida coletiva é essa própria sociedade. Ô Dimas, o secretário Nilson Mourão, de Direitos Humanos, diz o seguinte, que ele vai entrar em contato com outras secretarias para planejar uma reeducação para os agentes socioeducadores. Você concorda com ele? Nós temos um entendimento. É necessário que haja formação contínua, né? Esse quadro de servidores, o Instituto foi criado em 2008, início de 2009, né? De lá para cá nós fomos montando equipe, fomos construindo prédios, capacitando, montando equipamento. Então, até do ponto de vista nacional, é um sistema novo. Nós viemos do antigo Código de Menores, viemos do Estatuto desde a década de 90, mas que as estruturas para que você tenha a capacidade de diferenciar um sistema de penitenciários de um socioeducativo, ela é construída recentemente. Iniciada pelo Jorge, lá no seu primeiro mandato, depois veio o Binho com as estruturas, e agora eu digo que nós estamos numa fase de consolidação e de construção de novas etapas e novos desafios. A capacitação e a formação continuada é algo estratégico dentro da gestão do Instituto. Nós entendemos que as equipes que estão lá são pessoas que precisam de adquirir competências para que elas estejam cada vez mais capacitadas para lidar com essa situação de conflito. Mas isso requer tempo, requer investimento, o governador tem assumido um compromisso sério com essa área, tem dado uma atenção especial, mas infelizmente de vez em quando vai acontecer um caso ou outro. As medidas elas não estão, elas são distribuídas em fases, né? Então tem fase que o adolescente está mais restrito de liberdade, tem uma segurança maior, tem uma fase que ele pode ir para casa e tem que voltar para a unidade durante a noite, e tem uma fase que ele fica na comunidade que ele só tem que prestar alguns esclarecimentos e cumprir alguns relatórios. E dependendo da fase da medida, ele tem condição de se evadir ou não. Se ele se evadir é por conta e responsabilidade dele, possivelmente o judiciário, por uma desistência de medida, vai aplicar uma nova internação. Então não é um bom negócio você se evadir de medida. Sem dúvida.
Gente, o tema é muito abrangente, é um tema que requer o desafio do debate da sociedade também, mas o nosso tempo, infelizmente, já está esgotado. Ô Dimas, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alan. A gente agradece mais uma vez o espaço e quer deixar aqui o nosso recado para a população. O governo tem tratado essa política com muita responsabilidade, prestar nossa solidariedade à família do adolescente que veio a falecer, infelizmente. Nós estamos unidos, de mãos dadas e à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado mais uma vez pela tua vinda. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.